Olá, você que nos acompanha no canal Fazendo Amigos para Deus. É um prazer muito grande receber vocês aqui no nosso canal. Obrigado a você que tem compartilhado com seus amigos os estudos da lição da Escola Sabatina. Obrigado por nos ajudar neste ministério. Você sabe que as redes sociais hoje pode ser uma bênção, uma maldição na vida das pessoas. E nós queremos ser um canal de bênção na vida das pessoas. E nada melhor do que compartilhar o amor de Cristo, falar da esperança que nós temos na volta de Jesus. Por isso, meus amados, eu peço para que vocês continuem nos apoiando e nos ajudando neste ministério. Como você pode fazer isso? Compartilhando os nossos vídeos com seus amigos, também deixando o seu like, se inscrevendo aqui, deixando o seu comentário para poder nos ajudar a cada dia a crescer. Deixe o seu comentário se você está gostando dos vídeos, se alguma coisa a gente pode melhorar e no que a gente pode melhorar. Também de qual cidade do Brasil e do mundo você está nos acompanhando, está nos assistindo. Compartilhe aí para a gente poder também saber se isso aqui tem sido relevante na sua vida. Que Deus possa aí abençoar a você e a sua família e tudo o que você for fazer para este dia. Meus amados, nós já estamos na 5ª lição da Escola Sabatina desse trimestre. A lição o título é Provados pelo Fogo. E a gente foi vendo aí alguns crisóis, algumas situações, primeiro o crisol do pastor, depois os crisóis da vida, e a gente vai trabalhando ali sobre a gaiola e tudo mais. E essa semana aí nós chegamos no calor extremo. E ali já no verso para memorizar nós vimos ali que Deus fala sobre a vinda do Messias e como Jesus sofreria no crisol também. E hoje, quinta-feira, 28 de julho de 2022, nós vamos falar novamente sobre calor extremo. Até este ponto da lição, meus amados, parece que Deus tem prazer no sofrimento das pessoas, não é mesmo? Mas nós vamos perceber que não, que Deus tem um propósito a fazer com que nós passemos pelos crisóis desta vida. Você sabe que depois que o pecado entrou no mundo, o pecado ele precisa ser purificado, retirado de cada um de nós. E muitas vezes vai ser no crisol, meus amados. Assim como o ouro precisa ser provado, precisa ser purificado pelo fogo, também da mesma forma nós somos purificados por Deus. E é no fogo que nós vamos passar ali, para poder ser purificados também. Você lembra que João Batista diz que ele batizava com água, mas Jesus Cristo ia batizar com o Espírito e com fogo. Então nós também precisamos que o fogo do Espírito Santo passe por nossas vidas, para que assim também nós possamos ser purificados dos nossos pecados passados. Até este ponto, nesse trimestre, vimos exemplos de crisóis usados por Deus para nos tornar puros e semelhantes a Cristo. Perceba que Deus tem um propósito em nos fazer passar pelos crisóis da vida. Qual é o propósito? Nos tornar puros e semelhantes a Cristo Jesus. Assim como o apóstolo Paulo, que teve que passar pelos crisóis. Lembra que quando Deus foi falar com Ananias, ele disse: Ananias, vá, que eu tenho Paulo para ser meu instrumento. Ananias, a princípio, tentou conversar com Deus a respeito de Paulo. Disse: Senhor, eu tenho ouvido falar deste homem, e de como ele tem perseguido os teus fiéis. E Deus disse a Ananias: Ananias, vá, porque eu já mostrei a Paulo o quanto ele vai ter que sofrer em meu nome, os crisóis que ele vai ter que passar por mim. E Paulo se sentia bem-aventurado por sofrer pelo Evangelho de Cristo. E assim também nós devemos nos sentir felizes por sermos chamados cristãos. Em Isaías, meus amados, 43, de 1 a 7, Deus diz que seu povo passaria pelas águas e pelo fogo. Mas, ao passar pelas águas e pelo fogo, nós temos a plena certeza de que Deus está ao nosso lado. Porque Jesus disse antes de ir ao céu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, ou seja, é uma promessa que Deus nos faz. Ele não disse que nós iríamos viver no mar de rosas aqui neste mundo, mas ele nos prometeu que estaria ao nosso lado. Você lembra que quando Jesus estava no barquinho com os discípulos, ele não impediu que a tempestade viesse sobre eles, mas ele estava no barco com os discípulos. Da mesma maneira, hoje Deus continua com cada um de nós. Ele está ali no barco. Basta nós pedirmos o seu socorro, que ele virá até nós para nos proteger. A pergunta de número 6 da lição diz o seguinte: anote as diferentes maneiras pelas quais o Senhor assegurou a seu povo conforto nos momentos de água e de fogo. Que imagem de Deus isso traz à sua mente? Que promessa você pode reivindicar para si? Veja que aqui faz uma pergunta no final: quais promessas nós podemos reivindicar de Deus?
Lembra que Deus diz assim: dei os dízimos à casa do tesouro e depois fazei prova de mim. Meus amados, você pode sim fazer prova de Deus. Ah, mas Reginaldo, eu não me atreveria. Você pode se atrever porque Deus, ele mesmo diz, né? Quando ele chama Isaías, ele diz assim: vem até mim, vamos arrazoar, vamos conversar. Por que vocês estão assim, agindo como loucos, né? Por que vocês não vêm até mim e não conversam comigo? Então, ou seja, Deus é aquele pai, meus irmãos, que quer falar com os seus filhos. Muitas vezes os filhos reclamam, né, que não estão tendo uma boa vida, e às vezes o pai diz assim: mas por que você não me procurou antes de chegar a essa situação? Então nós precisamos recorrer a Deus para que Deus também possa nos socorrer, tá? A imagem de Deus que está aqui, eu vejo a imagem de um pai que está educando os seus filhos. Você pai, você mãe, você sabe que os filhos às vezes eles precisam passar por algumas coisas na vida para poder crescer. Muitas vezes os filhos precisam cair para aprender e levantar, né? A gente às vezes sabe que o filho, quando é pequeno, quando está aprendendo a andar, ele cai muitos tombos. E às vezes bate a cabeça, e aí às vezes, né, nós ficamos tristes com isso. Mas faz parte da vida. Todos nós passamos por isso e aprendemos a crescer. Saber que andar sem cuidado pode nos fazer um galo na cabeça, não é mesmo? E às vezes aqui nós vemos o pai, né, que nos permite passar por algumas coisas para que nós também possamos crescer espiritualmente. Na pergunta de número 7 diz o seguinte: o que a Bíblia ensina sobre as ações e o caráter de Deus? Como você experimenta essa realidade? Então, ou seja, qual é o caráter do nosso Deus? Será que Deus realmente é um Deus tirano? Será que é um Deus que tem prazer em ver o nosso sofrimento? Será que Deus tem prazer em nos humilhar? Será que Deus tem prazer em nos fazer tristes? Não, meus irmãos, eu olho para João 3,16, onde que diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tem prazer em nos fazer o bem, né? Jeremias diz que sabe os pensamentos que ele tem a nosso respeito, né? Pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de nos fazer prosperar, diz o Senhor. Então, meus amados, Deus tem um prazer em nos fazer o bem, mas às vezes os crisóis da vida vêm para nos fortalecer, para nos tornar mais fortes. Por isso, né, eu olho para Deus como um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus compassivo, um Deus misericordioso. Por isso que Ele permite que algumas coisas aconteçam em nossas vidas. Mas não é para nos destruir, porque a intenção de Deus é de nos purificar. Por isso, né, meus amados, nós sabemos que Deus, ao deixar-nos passar por crisóis, também está nos purificando. Assim como purificou todos os cristãos em todas as épocas, assim também nós estamos sendo purificados por Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Se você está passando por um crisol, fique feliz, querido. Eu sei que é difícil, né, em momento de dificuldade passar, né, e ficar feliz, mas, né, a Bíblia assim nos ensina: felizes aqueles que suportam a provação, porque uma vez aprovado receberão a coroa da vida. Então, meus queridos, que Deus abençoe você, que Ele te ajude nos momentos de dificuldades que você está passando. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. E até o próximo estudo.